Olá pessoal, tudo bem? Eu vou tratar aqui rapidamente. Primeiro deixa eu me apresentar, meu nome é Guilherme Motai, tá? Sou advogado trabalhista e em meio a essas polêmicas, essas dúvidas que estão surgindo em função da Covid-19 e da edição da MP Medida Provisória 927 e 928, eu vou abordar alguns assuntos, alguns aspectos e alguns artigos que eu julgo ser mais importantes, tá? Dessa medida provisória. Eu vou pontuar apenas algum para ser bem objetivo e tentar ao máximo esclarecer as dúvidas que estão surgindo e que estão me questionando durante esses últimos dias, beleza? Vamos ser bem rapidinho aqui, tá bom? Primeiramente, a medida provisória 927, ela foi editada em 22 de março de 2020, tá? Foi no domingo, e ela veio com o objetivo para minimizar o impacto na relação de trabalho entre empregado e empregador, evitando assim a demissão do empregado, tá? Ela trouxe alternativas para que o empregado concedesse ao empregador concedesse ao empregado formas e mecanismos para que não houvesse a demissão daquele trabalhador e assim ficar sem renda durante esse período de pandemia que estamos passando na atualidade. Okay? Primeiro artigo que eu vou falar é sobre o artigo 2º da medida provisória 927, tá? Ele é um artigo que de certa feita ele deixa algumas nuances que podem ser questionadas lá na frente, então ele é um pouco polêmico, tá? Eu vou dar uma lida no artigo para vocês verificarem a redação, ok? Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais instrumentos coletivos, legais e negociais, respeitados os limites da Constituição. O que fala isso, trocando em miúdos? É basicamente que o acordo, durante a medida provisória, o acordo vai prevalecer sobre a CLT, ou seja, estão rasgando a CLT neste momento e acredito que esse artigo vai ser muito questionado, muito polêmico. De certa forma, apesar que a medida ela veio para poder minimizar o impacto de demissão, então ela quebra o tabu, ela quebra as regras da CLT em um determinado período. Qual que é esse período? O período em que foi determinada a calamidade pública. Então, o período de 22 de março de 2020 até 31 de dezembro de 2020, tá? Essas medidas só vão valer durante esse período, tá? O próximo artigo que eu trouxe aqui para vocês é o artigo 4º. Ele fala sobre o trabalho remoto, que é o trabalho à distância. Uns falam teletrabalho, outros falam home office. Julgam ser a mesma coisa, mas para mim a diferença entre teletrabalho e home office, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas enfim, é o trabalho à distância, que é o trabalho remoto, tá? Essa possibilidade do trabalho remoto, ela é uma opção do empregador, tá? O empregado ele não tem que concordar. O empregado que foi admitido para o trabalho presencial, que é o mais comum, ele pode ter o seu contrato alterado, tá? Então, durante a vigência do contrato, ele pode ter alterado, em função dessa medida provisória que o legislador possibilitou ao empregador de alterar o contrato de trabalho do empregado de presencial para o trabalho à distância, trabalho remoto, tá? Lembrando que, caso seja essa opção do empregador, o empregador deverá fornecer toda a infraestrutura necessária para que o serviço tenha continuidade, tá? Notebook, internet, caso o empregado não tenha, o empregador tem que arcar com esse custo, enfim. É uma medida para viabilizar a continuidade da prestação de serviço, tá? E não ocorrer a paralisação da prestação, tá bom? A diferença é que antigamente não, né? A regra geral é a previsão de comunicação de 15 dias de antecedência, só que com a medida provisória deu uma flexibilizada no prazo de 48 horas, tá? Então o empregador apenas precisa comunicar ao empregado de 48 horas de antecedência que a partir daquele dia ele vai continuar as atividades em home office, tá? A alteração do contrato de trabalho de presencial para a distância, ela não impede de ser desfeita, tá? Ela não impede de ser revogada. Então, se o empregador falar assim, ó, empregado,
precisa que tal dia você retorne à empresa para poder a gente voltar às atividades normais. Então essa alteração ela é lista, ela não tem problema algum, tá? Então isso é mediante a comunicação do empregador também no prazo de 48 horas, tá bom? Um artigo que trouxe, pessoal, estou falando um pouquinho mais rápido assim, porque para o vídeo não ficar muito longo, tá? Que são alguns pontos bem importantes que tiveram alterações consideráveis que vão impactar diretamente na relação de cada um de vocês. O artigo 6º ao artigo 10º, ele trata das férias. As férias foi o benefício que teve mais alteração, né? As férias, lembrando que ela há interrupção no contrato de trabalho, ou seja, quando há interrupção, há continuidade no pagamento de salário, tá? Diferentemente da hipótese de suspensão, que também não vou entrar nesse mérito aqui para a gente não delongar muito. O artigo 135 da CLT, ele tem a previsão como regra geral, o aviso de férias ao empregado 30 dias de antecedência antes do início do gozo, tá? A MP 927 ela veio para flexibilizar a concessão de férias ao empregado, com o objetivo de que o empregado que não consegue fazer o trabalho home office, ou o empregado que, por diversas questões, está viabilizado de fazer esse trabalho à distância, ele tem que ser afastado e não tem trabalho para ele. Então o empregador vai lá e coloca o empregado de férias. Tá? Então a comunicação prévia de 30 dias, durante esse período de calamidade pública, enquanto vigente a medida provisória, ele não está valendo mais, tá? Lembrando que é uma situação temporária. Então o empregador ele tem que avisar com 48 horas de antecedência, ok? 30 dias, regra geral, CLT lá atrás, enquanto perdurar a necessidade de calamidade pública, 48 horas de antecedência para avisar o empregado para sair de férias, tá bom? Outra alteração muito importante é a questão do pagamento, a antecipação do pagamento das férias. No 145 da CLT tem a previsão de pagamento das férias em até 2 dias úteis anteriores ao início da concessão do gozo de férias. O empregador, antigamente, que é a regra geral, que ainda está valendo, mas enquanto perdurar a medida provisória não está valendo essa regra, ele deveria fazer o pagamento das férias 2 dias antes do empregado sair de férias, tá? Com essa medida provisória, nos seus artigos 6º a 10º da medida provisória, ele ficou estabelecido que não haverá adiantamento dessas férias para o trabalhador, tá? Justamente porque o empregador ele passa por um momento difícil, da mesma forma que o empregado também está passando. Então o empregador ele tem a sua atividade paralisada, suspensa, então ele está com a intenção do governo em editar essa medida foi flexibilizar a concessão das férias e minimizar os impactos trabalhistas na relação de trabalho de cada empresa, cada empregado e empregador, tá? Então, não terá mais pagamento durante a vigência da medida, a antecipação do pagamento de férias 2 dias antes da concessão, tá bom? O empregado ele vai receber o salário no 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias. Vai receber o salário normal, tá? Não vai ter só antecipação, vai continuar recebendo sem antecipação das férias. A questão também muito importante é do texto constitucional. O empregado ele recebia o texto constitucional junto com suas férias, se fosse o caso de transformar o abono, conversão de abono de um terço dela em abono pecuniário 2 dias antes da concessão. O texto constitucional ele vai ser pago, mas o empregador ele não tem a obrigação de pagar agora o texto constitucional, tá? Ele pode pagar esse texto constitucional até o limite da data do pagamento da verba natalina, da gratificação natalina, que é o 13º. Então, até 20 de dezembro de 2020, o empregador pode pagar o texto constitucional. Nada impede ele pagar antes também, tá? Isso vai variar de acordo com a condição e as tratativas que tiverem entre empregado e empregador. Mas a MP veio para flexibilizar, como eu já disse, então o empregado que for sair de férias, ele não tem a prerrogativa de antecipar o recebimento de suas férias e receber o texto neste momento. Ele pode receber o texto constitucional até dia 20 de dezembro de 2020, tá bom? Outra alteração também importante é que a conversão do abono de férias, a conversão de um terço em abono pecuniário, ele não está previsto mais nessa hipótese. Não é mais obrigação do empregador conceder essa conversão, tá? Se for uma vontade do empregado em vender seus 10 dias de férias, o empregador ele vai ter que concordar com essa venda para poder fazer o pagamento para ele.
Então essa não é mais uma prerrogativa do empregado, isso é uma prerrogativa que depende da anuência do empregador, tá bom? E por último, para os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, eles que estão em licença, que eles estão em férias neste período, eles poderão ser convocados pelos seus empregadores para retornar às atividades. Qual que é o objetivo? Obviamente e claramente que o objetivo é ter mais profissionais da saúde nesse período de calamidade pública. Então, é lícito o empregador convocar o empregado que trabalha na área da saúde a retornar, a suspender as suas férias e retornar às atividades imediatamente, tá bom? Então, essas alterações que foram previstas com relação às férias, que foram as mais impactadas, tá bom? O artigo 13 da medida provisória, ele estabelece a antecipação, o aproveitamento da antecipação dos feriados, tá bom? Então, os feriados, eles poderão ser antecipados a sua compensação. Ele poderá ser descontado em caso que o empregado está sem trabalhar e recebendo remuneração, licença remunerada, eles poderão ser descontados esses dias feriados futuros. O que prevê o artigo? Ele é bem sucinto. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais ou municipais e deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas de antecedência, mediante indicação expressa de feriados aproveitados, tá? Os feriados, parágrafo 1º, os feriados a que se refere o caput poderão ser utilizados para compensação do saldo de banco de horas, é aquilo que eu disse. Caso tenha algum saldo para compensar, os feriados poderão ser utilizados para compensação, tá bom? Os feriados tem uma exceção que são para os feriados religiosos que não podem ser antecipados, mas se houver concordância do empregado, nada impede de ser antecipado também um feriado religioso, ok? O próximo artigo, que é o seguinte, o artigo 14, ele trata do banco de horas. O banco de horas, ao meu ver, é a medida mais viável neste momento, que é aquele empregado que tem um saldo de banco de horas a compensar, que o empregador já disponibilize de imediato a compensação dessas horas para evitar a redução no seu salário ou as outras medidas que são mais duras, né? O artigo 59 da CLT, que trata do banco de horas, da possibilidade de compensação dessas horas em caso de horas extras ou as horas negativas, ele que a regra geral aquele acordo que ele é tácito, aquele que não há nenhum acordo escrito entre empregado e empregador, as horas deverão ser compensadas dentro do mês, tá? Então, um período máximo de um mês para compensar essas horas. O acordo que ele é escrito, que ele é tácito entre empregado e empregador, ele pode ser feita a compensação em até 6 meses, tá bom? E aquele aquele acordo que for oriundo de norma coletiva, ele pode ser compensado em até 12 meses, tá? A alteração que trouxe o artigo 14 da medida provisória 927 foi que a compensação das horas, elas poderão ser realizadas em até 18 meses após a finalização da calamidade pública, que é 31 de dezembro, ou seja, após 31 de dezembro de 2020, o empregador terá 1 ano e meio para poder compensar essas horas com o seu empregado, ok? O artigo 18, ele trata da suspensão do contrato de trabalho sem remuneração por um período de até 4 meses. Esse artigo foi o mais polêmico, o mais falado de ontem para hoje, de domingo até segunda até hoje. Esse artigo ele foi revogado pela MP 928, tá? Que foi editada ontem à noite, por volta de 10, 11 horas da noite. A MP 928 ela revogou o artigo 18, que tratava dessa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho para qualificação do empregado por até um período de 4 meses, tá? Então essa hipótese já não existe mais nessa medida. O artigo seguinte, artigo 19, que trata do FGTS, ele prevê uma hipótese para o empregador suspender o pagamento do FGTS para os meses de competência a março, abril e junho, tá? Então o empregador ele pode suspender o pagamento do FGTS dos seus empregados em março, abril e junho, tá? Esse pagamento prejudica ficar no empregado? Não. O pagamento do saldo de FGTS de cada empregado, ele poderá ser feito após, se eu não me engano, julho. A partir de julho de 2020
e dividida em até 6 vezes, tá? Sem previsão de multa, sem previsão de juros. Só que o empregado, para fazer jus à prerrogativa, o empregador fazer jus à prerrogativa, ele tem que avisar o órgão competente até dia 20 de junho, mês 6, tá bom? Só lembrando um caso aqui, é caso de rescisão nesse período que está vigorando a medida provisória, se o empregado for demitido e o empregador tiver optado pelo parcelamento, o empregador vai ter que antecipar essas parcelas, obviamente, tá? Para na rescisão ele receber o seu FGTS integralmente, ok? O artigo 29, ele fala que o empregado que foi acometido pela Covid-19, ele não será considerado como doença ocupacional, tá? Que é doença do trabalho, acometido no trabalho, salvo se comprovado o nexo de causalidade. Ou seja, o empregado, é ônus do empregado, ônus de prova do empregado provar que ele teve aquele vírus contraído, foi infectado na empresa, no trabalho, tá? Esse ônus de prova do empregado é um ônus de prova bastante complicado, porque ele está exposto a todo momento em qualquer lugar, não só no trabalho. Então é ônus de prova do empregado comprovar que houve a infecção dentro do local de trabalho, tá? Para poder requerer qualquer indenização aí que ele entender que é possível. O artigo 36, que é um dos últimos artigos, salvo engano é o último artigo da medida provisória, ele fala, não é o último artigo, mas é um dos últimos, ele é bastante polêmico também, que ao meu ver ele vai ser questionado a sua constitucionalidade. Pode ser que venham outras medidas para poder editar esse artigo ou até mesmo revogá-lo, tá? Porque ele é polêmico no seguinte sentido, olha a redação dele. Considera-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariarem o dispositivo nessa medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor da medida provisória. O que é isso? Deu a possibilidade para o empregado chancelar aquele acordo que ele fez 30 dias que antecedeu a medida provisória, ou seja, 30 dias antes do dia 22 de março de 2020, qualquer acordo que foi feito com o empregado para poder se tornar válido, tá? Qual que é o meu questionamento sobre esse artigo? A medida provisória ela tem o objetivo de prever a situação de urgência e extrema necessidade de urgência, tá? Então ela não pode retroagir os efeitos. Esse artigo está retroagindo os efeitos. Então, a meu ver, esse artigo vai ser questionado e discutido bastante ainda. Mas, enquanto não houver questionamento, vamos seguir o que está previsto aí na MP 927, tá? Com a possibilidade de revogação do artigo 18 com a 928, que foi feito ontem à noite. Pessoal, foi isso, foi rapidinho, foi bem breve, sucinto, objetivo, espero que tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas e posteriormente eu posso fazer outro vídeo aqui para poder ajudar mais vocês, tá bom? Podem me mandar as dúvidas que for necessário. Um abraço, bom dia.